nessa noite, o nosso tema é: buscai primeiro o reino de Deus. É o tema de hoje, é o que vamos tratar. É mais um dos princípios ensinados por Jesus. Eu sempre digo que as palavras de Jesus, e por isso eu coloco ali um tema acima do tema que tratamos, que é luz para a vida. Por que luz para a vida? É iluminação. Iluminação para você usar no seu viver, para você viver, para você praticar, você e eu, nós juntos praticarmos. E a luz que temos hoje é o ensino de Jesus. De tudo que você fizer na vida, cada esforço, cada procura, cada busca sua, esteja no topo da lista, em primeiro lugar, o reino de Deus. É o ensino de Cristo. Priorize Deus na sua vida. Coloque Deus acima de tudo e de todos. Essa é uma das lições mais importantes para nós. Nada é mais importante do que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Lamentavelmente, nós deixamos Deus sempre por último. Nós envelhecemos para depois buscar Deus. O sábio já disse que é para buscar o Senhor nos dias da tua mocidade. Mas, lamentavelmente, a mocidade se deixa levar pelos atrativos e pelas distrações e prazeres mundanos. Consequentemente, a gente acaba buscando Deus e colocando Deus em primeiro lugar só quando já está mais velho. Ou quando, no percurso da vida, somos atingidos por calamidades, por dificuldades, por enfermidades. Lamentavelmente, a gente chega na presença de Deus, muitas das vezes, já acabadinho, arruinados. Deus é maravilhoso. Não preciso nem falar disso para vocês. Deus é bom. Deus é amor. Deus é misericordioso. Ele não despreza ninguém. Não. Mesmo que chegue de arrasto na presença dele e todo mundo olha e diz: mas o que é Deus agora? Não serve para mais nada. Deus diz: eu quero, deixa ele comigo. Porque Deus tem remédio para todo mal. E Deus tem o poder de restaurar o que se quebrou. Deus pode fazer nascer de novo. Pode surgir uma criatura nova no ser já desgastado e acabado, no ser arruinado. Deus pode fazer nascer de novo esse ser, e uma nova criatura pode surgir, mas nós deveríamos buscá-lo muito antes desse ponto. Deveríamos buscá-lo com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, antes dos males, antes dos dias maus, antes das calamidades, antes das dificuldades. Você entende? Uma vez passando aqui pela Univale, vi uma frase interessante que cabe bem aqui em relação a Deus. A frase era da Faculdade de Direito. E a frase dizia assim: antes de errar, consulte um advogado. Normalmente a gente só consulta o advogado depois de errar. Não é assim? Primeiro as pessoas fazem as coisas erradas, contratos errados, negócios errados, e comete atos errados na sociedade, e quando se vê em apuro, o que fazem? Qual é o melhor advogado de Itajaí? Qual é o melhor advogado de Balneário, ou de Joinville, ou de qualquer lugar? Então a frase dizia: antes de errar, consulte um advogado, porque ele vai te ajudar a não errar, a fazer um bom contrato, para você não perder e tudo mais. E eu coloco nessa noite aqui: antes de errar,
antes de se atrapalhar, antes de se arruinar, antes de passar por 1000 sofrimentos, busque o reino de Deus. Busque a Deus. Aleluia, Ele só te fará bem. A base do nosso tema está em Mateus capítulo 6, versículo 33, e diz assim, palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de todo o texto que envolve o capítulo 6. Só vou fazer um resumo rápido, contextualizando o versículo. Antes de Jesus falar esse versículo, ele trata de não andar preocupado, não andeis preocupados com coisa alguma. Tenham serenidade, sejam sóbrios, tenham equilíbrio. Não vos preocupeis por nada, não andeis ansiosos, entende? E ele trata das coisas mais profundas da vida e coloca, por último, esse termo. Ele diz, olha, mas ao invés de todas essas coisas, ao invés de você se preocupar com tudo isso aí, e com as preocupações naturais da vida, como comer, como vestir, ao invés de vocês andar preocupado com isso, e aí ele pega o ponto-chave, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, olha, não faltando comida tá bom. Eu digo assim, ó, não faltando Deus tá bom. Entendeu? Porque tem gente bem alimentada, mas mal. Tem pessoas bem vestidas, mas extremamente mal. Doentes na sua psique, enfermos na sua alma, profundamente afligidos no seu coração, angustiados. Não falta reportagem para mostrar milionários saltando do prédio, bem vestido. Doutores em várias áreas da ciência humana, entende? Que se enforcam de terno e tudo. Você entendeu? Então, não deixe faltar Deus. Jesus diz, vocês não devem andar ansiosos, preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com os cuidados da vida, preocupados com as coisas da vida. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou deixar um patrimônio para o meu filho, para a minha filha? Como é que eu vou fazer para dar estudos? Tem gente que sofre, viu, irmão? Eu conheço pais que o que ganham estão investindo nos melhores colégios e sofrem, padecem até necessidade. E isso tudo até sem saber qual será a escolha dos filhos. Podem levar um susto de um dia para o outro. Quando já em idade de escolha, o filho olhar e dizer, oh, não quero estudar. Foi gasto uma fortuna dentro dos primeiros anos. Você entende? São ilusões que criamos na nossa mente. Lembro-me de uma amiga que disse para mim, Adilson, se não atingir tal ponto, a pessoa não é mais nada nessa vida. Eu disse, primeiro, você está totalmente equivocada. Você está falando sem a consciência do divino na sua vida. Eu disse, como assim? Eu disse, não, porque pelo que você está falando, então eu não consegui nada, não iria conseguir nada. Então, meus irmãos que não tiveram oportunidade de fazer faculdade, não vão conseguir nada. Mas isso não é verdade, eles conseguiram, eu consegui. Alguns de nós foi estudar depois de já ter filhos e tudo mais, quando estabilizou a vida, e a grande conquista dos recursos não foi oriunda da universidade, foi oriunda da inteligência, da sabedoria,
do saber administrar a própria vida. E crescemos. E nossos filhos foram fazer universidade? Foram. E os filhos deles foram lá e se formaram e se tornaram doutores? Sim. E muitos se esqueceram que eles só puderam chegar lá porque tiveram um pai semi-analfabeto trabalhando para que eles pudessem fazer. E agora querem impor isso na sociedade. Não é assim que funciona. Primeiro Deus. Está escrito que o princípio da sabedoria, o início da sabedoria é o temor do Senhor. Eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu honro a Deus, se começasse a ser sábio. Depois eu busco o reino de Deus. Por causa do meu temor a Deus, eu busco o reino de Deus. E aí eu vou ampliar a sabedoria. Eu começo temendo a Deus, vou desenvolvendo e honrando a Deus, e vou buscando o reino de Deus para a minha vida, fazendo a oração do Pai Nosso, não na decoreba, não no recitar as frases sem entendimento, mas avaliando cada palavra que ali está, porque não é 10 Pai Nosso que resolve o nosso problema, nem 100, nem 1000, mas o que vale é eu entender o que é a oração do Pai Nosso. Qual o seu significado, quais os valores de cada palavra ali para a minha vida. E aí eu chego lá na parte em que Jesus, ensinando essa oração, diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. E ao vir o reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha? Não é a da campanha da Fogueira Santa? Não? Não é a do envelope da oferta que eu quero só egoisticamente as coisas? Não. Seja feita a tua vontade. Tem que ter coragem para falar isso. Conscientemente tem que ser ousado. Não é qualquer um que chega ali e fala, não. Fala da boca para fora. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas com consciência. E se a vontade dele é que eu sofra, seja feita a tua vontade. E se a vontade dele é me travar os passos, para que eu possa ter tempo para refletir. Muitos que não têm tempo para pensar, para refletir, para meditar. Aí chega um dia, Deus trava os passos. E aí o sujeito pensa na vida toda. Pensa na marra. Não seria a vontade do Senhor? Eu não melhoro quando estou pequenininho, né? Quando eu sou forte, eu brigo, eu sou violento, eu quebro, entende? Eu sou o senhor da situação. Aí daqui a pouco, quando fico pequenininho, doentinho, não precisa muito não, uma pedrinha no rim. Uma pedrinha no rio, o cara já vira carambota assim no assoalho, entende? Pequenininha, entendeu? Uma coisinha de nada. E aí ele começa, meu Deus, ele lembra de Deus. Passou 10 anos sem pensar em Deus. Um cálculozinho renal faz ele orar. Ora por mim, pede oração por mim, eu creio em Deus, eu confio nas vossas orações. É assim? Oração do Pai Nosso feita com consciência me faz entender todas as nuances da vida. Não só o que é bom, mas também o que é difícil, o que é complicado, né? O que eu não gostaria de passar, mas eu disse, seja feita a tua vontade. Às vezes a vontade dele é eu passar pelo meio do mar. Outras vezes a vontade dele é eu passar pelo fogo. Que tal, hein? Terminar a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Deus diz, agora mesmo, meu filho, vais para a fogueira. Nós temos as histórias bíblicas de homens que tiveram que encarar a fogueira. E os que foram para a boca do leão, como Daniel.
e como milhares de cristãos. Entendeu? Então tem que ter consciência para orar o Pai Nosso. Mas o destaque primordial é a conscientização de que nós precisamos do reino de Deus. Bom, dito isto, vem uma pergunta. Mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Ora, em poucas palavras, eu quero dizer para você, o reino de Deus trata-se do governo de Deus. Reino é um sistema de governo. No caso de Deus, nós poderíamos chamar de teocracia. É uma teocracia. É quando Deus coordena os nossos passos, dirige a nossa vida. Quando nós nos submetemos, buscamos a vontade dele e nos submetemos a todas as suas leis. Deus tem leis que regem o seu povo. Mas, irmão, Deus não é todo mundo de Deus, todos são de Deus, mas nem todos se submetem ao governo de Deus. O sujeito que anda roubando, o sujeito que anda matando, estuprando, o indivíduo que anda egoisticamente tentando tirar vantagem de todos, ele não se deixou governar por Deus. Por isso Jesus diz: cada um de vocês que estão conscientizados da necessidade de Deus, devem buscar o reino de Deus. E devem orar dessa maneira: venha o teu reino. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio, cada um de nós faz o que quiser, como quiser. Se você quiser pegar agora, comprar uma arma e sair matando, você vai fazer. Entendeu? É sua escolha. Deus não vai segurar a tua mão, Deus não vai travar você. Entendeu? Se você quiser ir agora vender droga, você vai vender. Não pense que Deus vai te atrapalhar o caminho, não. Não, você vai vender. Tá? Se você quiser fazer um assalto agora, e quantos que do dia para o outro eram pessoas que nunca se envolveram em nada criminoso, e no dia para o outro olha e diz: sabe de uma coisa? Ele acha que alguém está levando vantagem em fazer essas coisas, e vai lá, pega uma moto, um revólver, um amigo, entendeu? Bom, um amigo, né? Tá? Param no caixa do posto e assaltam o posto. Entendeu? Deus vai proibir ele? Não. E aí ele vai dizer, sabe o quê? Normalmente essa gente estuda teologia. Normalmente. Ele vai dizer que foi o diabo. O diabo é ele. Ele vai dizer que foi o diabo. Não tem nada de diabo nenhum. O diabo é ele. Diabo na Bíblia, diabolos, é o egoísmo. É a alusão, a personificação do mal. E o mal se personifica como? Aparece aqui uma assombração, outra lá. Não. Entendeu? É o indivíduo que faz as suas escolhas erradas, fora da vontade de Deus. Desobedecendo a lei de Deus. Deus diz: meu filho, pratica o bem. Ele vai lá e pratica o mal. É um diabo. O diabo é adversário. Satanás é oposição. Entendeu? Então quando fala de Satanás, está falando de se opor a Deus. Quando Deus diz para eu amar e eu odeio, eu sou um opositor, logo sou um Satanás. Você entendeu? Quando Deus diz para eu fazer o bem e eu faço o mal, eu sou um diabo. Até que, isso aqui eu estou ensinando hoje, tá? Mas isso já está escrito faz anos e anos e anos. Até o desenho do pica-pau amarelo, entendeu? Não é do pica-pau amarelo, do pica-pau, o americano lá. Até ele tem um discurso, tem um desenho dele, se você procurar na internet, você encontra. Em que ele diz que o diabo é um mal necessário e que ele é um diabo. Olha só, o desenho do pica-pau já sabia disso. Mas a maioria teologizado vê o demônio, ou Satanás, como um ser que caiu do céu. Para quem queria cair do céu, né? Entende? E ainda que cair, tanto planeta veio cair bem na Terra para alguns. Entende? Não tinha o que fazer em outro lugar, meu Deus do céu. Por que não ficou em Marte?
Entende? Trouxeram ele para a terra, mas é invenção humana. Isso tudo é invenção humana, você entendeu? Irmão Adilson, eu não sei não, acho que tu está meio doidão hoje. Não estou não, eu estou falando verdade para você, que a maioria não tem coragem de falar. Entendeu? Eles não têm coragem de falar, mas eu estou aqui comprometido com a verdade. Eu sigo a verdade. Eu conheci a verdade. Jesus é a verdade. Eu sigo Jesus. Você entendeu? E eu não vou enrolar. Não. Irmão Adilson, tu não devia falar essas coisas, porque ninguém mais te convida para pregar. E quem disse que eu quero pregar? Quem que falou? Eu quero é falar a verdade, para libertar você, para libertar nós todos aqui, entendeu? Conhecereis a verdade. Ô, bolsonarista aí, hein? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, mas conhecer a verdade é saber a realidade, é ir pesquisar, é ter conhecimento, é estudar, é querer. Olha que Jesus diz: buscai. Buscai. Em um outro ensino, Jesus diz: aquele que busca, acha. Aquele que busca, acha. Sabe qual é o problema? É que a maioria quer receber tudo de bandeja e não busca. É preciso buscar. Se você quiser encontrar ouro, vai ter que cavar. Se você quer diamantes, você vai ter que pegar uma picareta e cavar, meu amigo. Ora, se você cava para encontrar ouro, por que não cava para encontrar o governo de Deus? Para receber o governo de Deus? Hein? Nós temos, se isso é mais valioso do que o ouro, é superior ao ouro, à prata, às pedras preciosas, então busque o reino de Deus. Quando nós buscamos, nós estamos buscando a vontade de Deus. Nós estamos buscando a lei do Senhor. Isso significa que nós vamos ser levados à obediência dos ensinamentos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, fazendo a sua vontade. Quando eu vou buscar o reino de Deus, eu devo conhecer a sua lei, a sua palavra, a sua doutrina, os seus ensinamentos, ok? Essa é a grande verdade para nós. Tá, irmão Adilson, por que de fato nós devemos buscar o reino de Deus? Por que nós não podemos ser nós mesmos? Cada um viver do seu jeito. Por que essa necessidade de buscar o reino de Deus? Vou te falar. Porque a única maneira de nós sermos verdadeiramente, termos uma vida verdadeiramente com propósito e significado. Você sabia que uma pessoa sem propósito e significado é uma pessoa infeliz? Eu outro dia conversei com uma pessoa que não sabia o que queria. Estava batendo um papo com ela no mercado. E ela começou a pedir oração, mas não sabia o que queria da vida. E eu olhei, fui muito sincero com essa pessoa. Eu disse: não posso te ajudar, mas eu quero ir mais além. Deus também não pode te ajudar. Como assim, irmão Adilson? Não, ele não pode. Não tem como ele te ajudar. Porque qualquer coisa que ele fizer, você vai ficar infeliz. Porque você não sabe o que quer. Se ele te mandar chuva, tu vai ficar triste. Se ele mandar sol, você vai reclamar. Porque você não sabe o que quer. Você não tem propósito. E logo a sua vida não tem significado. Antes de qualquer coisa, você precisa decidir o que quer. Você precisa ter um alvo. Ok? Precisa ter um alvo a ser atingido. Logo vai ter um propósito. E se você sair em busca do seu propósito, então a sua vida tem significado. Passa a ter um sentido. Quando nós buscamos o reino de Deus, com propósito, com significado, nós encontramos paz e alegria. O governo de Deus nos traz paz e alegria.
Obedecer a Deus não é um fardo. Davi, que foi um servo de Deus, embaixo de toda a ordem antigo testamentária. Então ele não conheceu o Evangelho como nós o conhecemos. Ele conheceu o Evangelho, sim, das suas experiências com Deus. Mas ele estava embaixo de ordens e leis que nós corremos delas. Mas mesmo assim, embaixo daquela antiga lei, ele faz uma oração e ele conversa com Deus, salmodiando. Uma poesia. E ele diz assim: Senhor, os teus mandamentos não me são pesados. A tua lei é a minha meditação todo dia. De dia e de noite eu me regozijo com a tua lei. Não havia peso para o Davi. Ele diz: a lei de Deus é uma coisa maravilhosa. Ela traz alegria, ela traz paz, ela traz satisfação. Ora, o reino de Deus, o governo de Deus na nossa vida é regido por suas leis. Deus não é nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso benfeitor, só porque nós falamos que somos crentes. Não, está cheio de crentes sem paz. Está cheio de crente atrapalhado. Está cheio de crente adulterando. Está cheio de crente roubando dos outros, do patrão. Crente que não paga as contas. Está cheio. E eu vou mais longe, eu vou subir degrau aqui. Está cheio de obreiros que se igualam a esses crentes. Ele quer subir mais? Está cheio de líderes. Todo ruim, todo atrapalhado. Recentemente li aí a respeito de 2 famosos no Brasil que estão respondendo na justiça e que um lá foi pego o avião dele, o outro foi confiscado uma fazenda, entendeu? Porque não estava. E chegou a justiça até para cobrar aluguéis atrasados de igreja. Uma vergonha! Chegou a justiça até confiscar todas as entradas. Fica um mandado do juiz lá e tudo que entra de dízimo é pego para pagar os aluguéis atrasados de homens. Gente safada, mercenários, que usam o nome de Jesus para fazer negócios, mas que não tem o reino de Deus na sua vida. Nessa noite, o que eu estou dizendo para você é diferente. Deseje, busque, ore e peça para o reino de Deus vir para você. Ora, o governo de Deus na nossa vida vai estabelecer para nós os princípios a ser vividos, que é a lei de Deus, a orientação de como ser, entendeu? Você vai chegar a ter orientação de que o seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não, que se você prometeu, você deve cumprir. Se você fez negócio, tenha os negócios tudo correto, entendeu? Pratique a justiça, faça o bem, e aí sucessivamente, tudo que eu já tenho ensinado para vocês, entendeu? Porque essa é a vontade de Deus, que sejamos um povo íntegro. Você vai ler na sua Bíblia, um povo santo. Ser santo é ser íntegro, um povo inteiro, um povo cujo coração é todo voltado para o Senhor. Ora, quando o governo de Deus vem, nós passamos a lidar intimamente com Deus. É interessante porque se eu recebo o governo, a orientação de Deus, Deus diz na sua lei, ó, faça assim, eu faço. O Senhor ensina, Jesus ensina a agir com justiça, a praticar o bem, a ter misericórdia do outro, a amar até os seus próprios inimigos, não querer que o inimigo morra, pelo contrário, deseja que ele se salve também. Você entendeu? Consequentemente, eu vou tendo leveza em mim mesmo e muita intimidade com Deus. A partir da intimidade com Deus, eu vou vencer as batalhas da vida, eu vou ter energia e sabedoria para resolver todos os problemas que surgirem.
Vai ser maravilhoso. Buscar, então, em primeiro lugar, o reino de Deus também significa confiar em Deus para prover as nossas necessidades. Como eu disse no início, Mateus 6, 31 a 32, eu não coloquei em slide, mas você lê em casa depois, Mateus 6, 31 a 32. Não vos preocupeis, pois, dizendo que comeremos, que beberemos, o que vai ser da nossa vida, como nos vestiremos, porque os pagãos, os que não conhecem Deus, os que não servem a Deus, eles procuram por todas essas coisas. Mas se vocês conhecem a Deus de fato, diz o evangelista Mateus, então vocês têm consciência que vosso Pai celestial sabe o que vocês precisam, e Ele sabe antes de vocês pedir. Olha que coisa extraordinária. Você sabe o que é você andar por aí e dizer, ó, Deus controla a minha vida, Deus, Ele não é controla, Deus governa, Deus me ensina, Deus me dá sabedoria, Deus me enche de conhecimento, Deus me dá paz, Deus me enche de energia e força, e eu não tenho medo do que possa me fazer o homem, tampouco tenho eu medo da vida, do que possa acontecer. Não temo os governos, não temo as guerras, não temos as tempestades, não tenho terror diante do que ouço. Não, porque a minha confiança está no Senhor. Deus cuida de mim, ponto. É isso aqui. Por isso precisamos buscar o reino de Deus. Terceiro, como eu busco o reino? Como eu busco o reino? Nós vimos o que é o reino, nós vimos por que buscar o reino, e agora, como buscar o reino? Como é que eu faço para o reino vir? Como é que eu faço para Deus me governar? Eu coloquei aqui alguns itens, pouquinhos, só para nós refletirmos. Eu poderia dizer que há muitas maneiras, mas primeiro, oração e meditação. É através da oração e da meditação que nós comungamos com Deus, nos conectamos. Se o meu dia é corrido, se o seu dia é corrido, se nós não temos tempo para parar para falar com Deus, não temos um tempo de qualidade para Deus, né? Acorda no piloto automático, vai lá, escova os dentes, lava o rosto, toma um gole de café, sai correndo, a batalha da vida, cuida de todos os negócios da vida, e chega meio-dia, é correndo para ir almoçar, termina de almoçar e sai correndo para o trabalho, sai do trabalho, vem correndo para casa, e você não teve 15 minutos dedicados a Deus? Não parou para uma oração, não parou para meditação. Então você não está sendo governado pelo Senhor. Ora, então o primeiro passo, oração e meditação, faz com que o reino venha. Não é à toa que Jesus mandou orar, pedindo para o reino vir. Segundo, buscando conhecimento nas Escrituras. Você sabia que a maioria do que você lê na Bíblia, você lê errado? Olha a minha ousadia, hein? Você sabia? 99% dos cristãos, lê João 3,16. Porque Deus, vai lá. Peraí, eu vou recomeçar. Porque Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, pois a maioria lê assim, ó, porque Deus lê na mente, não é nos olhos, a maioria lê assim, ó, porque Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Você pede para qualquer cristão, diz, onde é que está escrito que Deus enviou o Filho para morrer por nós? João 3,16. E por que diz João 3,16? Porque lê errado.
João 3,16 não diz que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. João 3,16 diz que Deus presenteou a humanidade, deu o seu Filho, deu o presente, mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele confiar, você lê aí, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele botar fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, não tem nada de morte. João 3,16, nem o seu contexto falam de morte, não tem morte. Olha só que coisa interessante, mas 99% de quem lê o texto vê a morte. Por quê? Porque está induzido teologicamente. A teologia induziu. O ensinamento que está lá já vai ler, já faz a leitura dentro de um quadro de morte. Só que João 3 não fala de morte. João 3 fala de amor. João 3 fala de misericórdia, de compaixão. Entendeu? E fala de presente, tanto amor que presenteou. Deu. Entendeu? Para ensinar, deu para ensinar, porque para que todo aquele que nele crê, eu vou crer como? No que ele ensinou, ok? Jesus ensinou a andar no reino de Deus, a viver o reino de Deus, e aquele que confiar nos ensinamentos de Jesus, esse não perece. Se você confiar em tudo que Jesus ensinou, você não perece, mas você ganha vida eterna. E como é que você ganha vida eterna? Porque a sua confiança te salva. Em vários dos acontecimentos realizados por Jesus, Jesus disse: a tua fé, a tua confiança, a tua fé te salvou. Olha que coisa interessante, não é? A minha morte vai te salvar. A minha morte vai fazer você ficar bem. Nunca falou isso. Não. Ele disse: aquele que confia em mim, confia naquele que me enviou. Aquele que põe fé em mim, põe fé naquele que me enviou. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui. Busque conhecimento nas Escrituras. Não faça leitura rasa. Investigue, procure, mergulhe no conhecimento das Escrituras. Leia corretamente, leia texto e contexto. Leia com inteligência. Aprenda a fazer a leitura certa, ok? Depois, adoração e louvor. O reino de Deus vem. A Escritura já no Antigo Testamento dizia o seguinte, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Em várias oportunidades, músicos começaram a tocar e a congregação começou a cantar. E no meio dos louvores, Deus fez descer o espírito da profecia e falou com o seu povo, manifestou-se no meio do seu povo. Obviamente que não era qualquer música. Eram músicas que exaltavam a Deus, que louvavam a Deus, que engrandeciam a Deus. E Deus se agradou tanto que manifestou-se no meio da congregação. Houve oportunidade que não tinha a letra, só tinha os acordes musicais. Uma vez vieram tocadores de harpa e tocaram, e sobre Eliseu desceu o Espírito do Senhor, e ele profetizou para a congregação. Profecia nesse aspecto não era contar a vida de ninguém, mas eram promessas certeiras da parte de Deus para a vida congregacional, para a mudança de vida na própria nação. Palavras de ensinamento para uma vida bem-sucedida. Homens cheios do Espírito Santo ensinaram pessoas a viver uma vida gloriosa, uma vida abençoada, maravilhosa, com um toque de canções. Olha que coisa. Então, louve a Deus, adore a Deus. Adorar é honrar. Louvar é elogiar.
Entendeu? Louvar é elogiar, é enaltecer, é engrandecer. Também servindo aos outros é uma forma do reino vir para mim. Como assim servindo aos outros? Porque está escrito, dá e dar-se-vos-á. Olha só, está escrito ainda, aquele que faz a um dos meus pequeninos irmãos. Para quem faz? Para Deus o faz. Olha só. Sim, para mim. Entendeu? Então, veja, tudo que o homem semear, isso também se fará. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele diz, olha, quando você reparte o que tem, você está semeando. Está semeando. Não é para encher caixa de igreja. Não é para fazer pastor enriquecer, andar de carrão. Pastor que quer andar de carrão deve trabalhar. Você entendeu? Todo pastor que quiser andar de carrão, ele pode sim. Ele pode andar de carrão, mas que compre com o dinheiro dele. Não tirando dos irmãos, entende? Passando a rede para os irmãos em nome de pobreza. Irmãos, dê aí tanto, porque nós temos que sustentar o nosso missionário na África. Aí ele arrecada 50 mil e manda um salário mínimo para o irmãozinho que está na África. Impostores, safados, Deus cuidará deles. O Senhor tratará com cada um deles. Eu falo isso em nome de Jesus. O profeta Isaías, o profeta Ezequiel, outros profetas chamam eles de cães. São animais gulosos. Entendeu? Porque só querem mais, mais e mais. Cada um de vocês deveria estudar o livro de Malaquias, onde está Malaquias 3:10, um versículo isolado do seu contexto, em que a liderança evangélica usa para pegar os dízimos dos irmãos. Entende? Ainda colocando sobre os irmãos medo, por causa do pulgão, do gafanhoto, do devorador. Não ensinando aos irmãos que tudo começa, tudo tem um começo. O livro começa no capítulo 1. E quando você vai ler desde o capítulo 1, você vai ver que Deus não está falando com o povo. Deus está falando com os sacerdotes de Israel, safados, ladrões, que pegavam os dízimos da população, que deveria ser dividido em 4 partes, para o pobre, para a viúva, para o órfão. Não tinha assistência social lá, não tinha aposentadoria, entendeu? Então o órfão, a viúva e o pobre e o levita, aí sim, uma parte para os levitas, para os sacerdotes, outra parte para as viúvas, aquelas que perderam o marido já em avançada idade, outra parte para todos os órfãos, você entendeu? E outra para os estrangeiros que estavam na terra, os andarilhos. Não é andarilho desse que nós conhecemos aqui, aqueles que saíam a peregrinar pela terra de uma nação para outra, e chegava em Israel, não tinha hospedagem, não tinha dinheiro, era para ser hospedado, e os dinheiros do dízimo bancar eles. Não era para comprar carro novo, nem apartamento, nem fazenda, nem nada disso. Você está entendendo? E quando Deus levanta o profeta Malaquias e diz que eles estavam roubando do Senhor, não era o povo que estava roubando, como eles ensinam para vocês, mas era os sacerdotes que estavam roubando, porque não distribuíam a parte dos órfãos, não distribuíam a parte das viúvas, não serviam ao estrangeiro que estava na terra, e ficavam com tudo, ladrões. E está cheio hoje em dia. Busque o reino de Deus, não seja igual a eles. Nunca os imite, não tenha inveja deles, não queira ser um deles. Proteja o seu coração e diga: eu trabalharei com as minhas mãos para sustentar a minha família, a mim e a minha família. E ainda trabalharei um pouco mais para que me sobre um pouco e eu possa ajudar alguma família necessitada.
Necessitada no sentido de que ou alguém está doente, ou desempregado há alguns meses. Não também malandro, não sustente malandro, porque quanto ao malandro, está escrito nas Escrituras, segundo a lei do reino de Deus, aquele que não quer trabalhar, não coma. Entendeu? Então não tem a dosinha do que não quer trabalhar, esse tem que mandar ele trabalhar para comer. Entende? É assim que funciona a vinda do reino até nós. Para concluir, meus irmãos, então vamos resumir tudo. Buscar o reino de Deus é a chave para uma vida significativa e satisfatória. Significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, confiar em primeiro lugar em Deus, confiar plenamente nele e se submeter aos seus ensinamentos. Espero que essa mensagem te ajude, que esse ensinamento faça você refletir muito mais. Não tenha medo de questionar, não tenha medo de investigar, não tenha medo de buscar o conhecimento. Pelo contrário, você deve se encher de vontade, de desejo, para encontrar as respostas que você ainda não tem. Para procurar e saber onde é que está isso aqui, onde é que está aquilo ali. Quando eu não souber responder, eu vou pesquisar para você também. Entendeu? Quando você me fizer uma pergunta que eu não tiver a resposta, se é pergunta que tem coerência. Também se me perguntar quem é a mulher de Caim, eu digo, vai procurar tu. Entendeu? Porque isso não resolve nada na vida de ninguém, não é mesmo? Então, vamos perguntas com relevância, com coisa que tenha sentido, que tenha coerência. Né? Ai, irmão Adilson, quantos degraus tem no túmulo de Jesus? Eu lá quero saber, não estou nem aí. Há 2000 anos atrás, mas tem ali em Israel, irmão Adilson, eu fui visitar o túmulo de Jesus. Seu bobo, tu acha que aquele lá é o túmulo de Jesus? Tu crê em Papai Noel, né? Entende? Que túmulo de Jesus o quê, irmão? Não é nada daquilo, entende? Só para você ter uma ideia, Jerusalém, onde estão o suposto túmulo de Jesus, nem está dentro da Palestina, onde Jesus viveu. Está fora do mapa. Você entende? Então, não caia em folclore. Chega. Vamos viver verdade. O que vale mesmo é, como eu posso ter uma vida abençoada? Como eu posso viver bem? Como é que eu posso encontrar a paz? De que maneira eu posso viver aqui em total liberdade e não ter nenhum receio de quando eu me encontrar com o meu Criador? Essas são perguntas boas, entendeu? E todas elas estão respondidas nas Escrituras. Eu espero que Deus cada dia te abençoe mais e que nós possamos ser cada vez mais animados, corajosos, saudáveis, abençoados pelo Senhor. Você concorda? Fique de pé e vamos agradecer a Deus.